Anteriormente estudamos os gráficos de coluna e de barra e também os gráficos de linha ou segmentos. Então hoje, para finalizar essa parte, vamos estudar os gráficos de setores e o histograma. Então vamos lá. Primeiramente, o gráfico de setores. O gráfico de setores é recomendado para visualizar informações de apenas uma categoria. Para construir um gráfico de setores, devemos, em primeiro lugar, desenhar um círculo para representar todos os dados. Em seguida, com base na distribuição de frequências, o círculo é subdividido em setores, que correspondem à frequência respectiva. Os valores são expressos em números ou em percentuais. Então, o gráfico de setores basicamente é aquele gráfico de pizza. Ele é mais conhecido como gráfico de pizza. Como funciona? Esse exemplo aqui eu tirei do site do IBGE, IBGE Educa, e aqui tem os elementos: o formato circular, os ângulos proporcionais às porcentagens representadas. Então o que acontece é que você vai ter um conjunto de dados e todos esses dados representam 100% das suas informações. Ou em graus 360 graus, que é o círculo completo. Então você tem que ver cada categoria, olhar quanto dessa categoria representa do total e converter isso para graus, para você conseguir fazer o setor respectivo. Aqui tem as legendas, aqui a fonte de onde eu retirei. Aqui um exemplo de gráfico de setores. Concluintes por área de conhecimento: ciências sociais, negócio e direito, educação, saúde e bem-estar social e assim por diante. São as legendas e as suas respectivas porcentagens. Exemplo 1. Suponha os seguintes dados fictícios relativos aos desempenhos dos alunos de uma determinada turma na disciplina de matemática. Então aqui você tem uma tabela com essas informações. O desempenho pode ser de 4 maneiras: insuficiente, regular, bom ou ótimo. E aqui a frequência absoluta de cada um. Por exemplo, 6 alunos insuficientes, 10 com notas regulares, 14 com notas boas e 10 com notas ótimas, totalizando 40 alunos. Aqui é o formato que vai ficar o gráfico de setores dessas informações. O total aqui é 40, então 40 representa 100%. Ou em graus, para você desenhar aqui o setor corretamente, usando o transferidor, é 360 graus. Então eu vou fazer só um para vocês entenderem como é feito. Vou fazer o do insuficiente, que são 6 alunos. A gente vai usar basicamente uma regra de 3. As grandezas são a frequência e a percentagem, ou porcentagem. A frequência total é 40, que são as 40 notas. Então isso equivale a 100%. Eu quero saber a porcentagem equivalente a 6 notas. Então, como são grandezas diretamente proporcionais, você tem que montar a equação do primeiro grau. Então fica 40 sobre 6 é igual a 100 sobre x. Equação do primeiro grau, eu vou multiplicar cruzado para essas divisões. For 40x igual a 600, o 40 está multiplicando o x, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Então dá 15. Ou seja, 6 alunos equivalem, as notas dos 6 alunos equivalem a 15%. Eu coloquei o símbolo por abuso de notação. Encontrando a medida em graus. Você sabe que é 15% do total é insuficiente. Mas quando você for construir o gráfico de setores, você precisa saber a medida em grau corretamente para fazer, como se diz, a fatia da pizza, do gráfico de pizza. O que você deve fazer? Basta pegar
a porcentagem e multiplicar por 3,6. Por quê? Porque 1% equivale a 3,6 graus. Então, nesse caso, o insuficiente equivale a 54 graus, o ângulo central. Agora vamos para o histograma. O que é o histograma? O histograma é muito usado em situações onde a variável tem seus valores dispostos por classe. O histograma é construído colocando-se a variável estudada no eixo horizontal, que é o eixo x, e a frequência absoluta ou relativa no eixo vertical, que é o eixo y. A frequência absoluta ou relativa de cada classe é mostrada desenhando-se um retângulo cuja base é determinada pelos limites de cada classe, no eixo horizontal, e cuja altura é a frequência absoluta ou relativa correspondente. Então o que acontece? Você tem agora uma distribuição de frequência com classes. E você vai construir o histograma da seguinte maneira. Vamos no nosso exemplo. Considere as notas em uma avaliação de matemática de um grupo de alunos da terceira série do ensino médio, agrupado em intervalos. E a seguir o seu histograma corresponde à frequência absoluta. Então aqui você tem as notas dos alunos. Então o que está querendo dizer isso aqui? Essa distribuição de frequência. Isso aqui é com classes, porque o limite inferior é 0, o limite superior é 1, da primeira classe. Limite inferior 1, limite superior 2. Lembrando, gente, o 1 não entra nessa classe, ele entra nessa. O 2 não entra nessa classe, entra nessa. E assim sucessivamente. Ou seja, tem 3 notas que estão entre 0 e 1, podendo ser o 0. Não pode ser o 1. Então você tem as suas informações aqui. Como que você faz o histograma? Da seguinte maneira. Aqui são os limites das classes, 0, 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 e até de 9 a 10. De 0 a 1 tem 3, aqui a altura, que representa a frequência absoluta. Vou voltar aqui para vocês observarem. De 1 a 2 tem 2, altura 2. De 2 a 3, também 2. De 6 a 7, 5. De 6 a 7, 5. Altura 5, observa aqui. 7 a 8, 9. De 8 a 9, 4. 4. E de 9 a 10, 3. Então, esse daqui basicamente é o histograma. Então, hoje a gente viu os dois casos, que foi o gráfico de setores e o histograma.